Se você curte Game of Thrones, sabe que a maior parte da série se passa em Westeros, e também sabe que Westeros é dividido em 7 reinos. Esses estão distribuídos em diferentes regiões com características muito distintas e específicas, como vocês podem ver no mapa aí na tela. Para a gente ter uma noção melhor sobre isso, a gente fala e a gente pensa também em relação à série, quando a gente vê as diferentes regiões e os diferentes locais que foram utilizados para ambientar toda essa narrativa. Nesse vídeo, a gente vai ver como a localização geográfica influencia no clima, na vegetação, no relevo e nos gêneros de vida das principais regiões de Westeros. Eu sou o Lucas. Eu, a Jennifer. E eu, a Carol. E esse é o canal Espaço Geográfico. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, nos segue também nas nossas outras redes sociais, nós postamos vários conteúdos no Instagram, no Twitter, por exemplo, então não esquece de nos seguir, beleza? Game of Thrones é uma série baseada nos livros A Crônica de Gelo e Fogo de George Martin, que particularmente é o meu best-seller favorito. Mas a série é a série mais assistida de todos os tempos, por isso seu mundo é conhecido por muita gente. E o mundo conhecido lá dentro de Game of Thrones é dividido em 2 principais continentes, Westeros e Essos, e os dois são separados pelo Mar Estreito. Westeros tem mais ou menos a dimensão da América do Sul e tem características climáticas que variam bastante entre o clima congelante lá no norte e o clima bem quente lá no sul, por exemplo em Dorne. Mas o que essas características têm a ver com localização geográfica? Comparando o mapa do universo de Game of Thrones com o nosso mapa mundi, a gente consegue associar as regiões do norte de Westeros e a região para além da muralha com a região do Polo Norte, Islândia e as regiões dos países da Escandinávia. Esses países que eu citei ficam acima da linha do Equador. É uma latitude que propicia invernos mais rigorosos, temperaturas bem mais baixas, neves mais intensas. No período do inverno, essa região fica por meses sem ver a luz do sol, por conta da inclinação da Terra e movimentos de rotação ao redor do Sol. Mas essa é uma coisa que a gente vai explicar no próximo vídeo. De qualquer maneira, isso não te lembra de um evento invernal um tanto anunciado na série? Winter is coming. É claro, a série relata uma escuridão que atinge um continente inteiro durante anos, enquanto que no inverno da vida real é uma escuridão que só atinge uma porção do continente europeu durante alguns meses, mas ainda assim é uma semelhança com o fenômeno do mundo real. Descendo um pouquinho o mapa, mais ao sul, teremos 3 reinos que são bem importantes para a série: as Terras Fluviais, as Ilhas de Ferro e os Vales Arryn. Vamos começar pelas terras fluviais, que para quem não sabe, a etimologia da palavra fluvial é equivalente a rios. Então, como o próprio nome revela, é uma região com uma rede hídrica muito grande, ou seja, muito rica em rios. Vale ressaltar também que as terras fluviais elas são um principal ponto de estratégia. Por quê? Porque a quantidade de rios facilitam a mobilidade pelos barcos, que era exclusivamente o modo de locomoção na época. Afinal, não todo mundo podia sair voando por aí que nem a Dany. Alguns fatos mostram como as terras fluviais elas também possuem um solo muito fértil. Isso pode ser explicado a partir da grande quantidade de rios presentes na região, que faz esse transporte de sedimentos e materiais que ajudam a fertilizar o solo, ajudando também no controle do clima para que não exista muitos extremos de frio e calor. Por sua localização geográfica ser privilegiada nos períodos de guerra, as casas elas planejavam estratégias geopolíticas de dominação e de controle através de acordos com aquela região. Os principais territórios das terras fluviais são de domínio da Casa Frey. E é justamente no Castelo Frey que estão as Gêmeas, que é onde está fortificado a ponte que é o principal meio de travessia que liga a parte norte à parte sul de Westeros. Essa ponte faz uma ligação também entre o norte das terras fluviais e Corre Hill, que é um território de domínio Tully. A relação dos Tully é tão próxima com os rios que existem vários rituais da família que são ligados a eles. Quando um membro importante da família morre, por exemplo, eles colocam a pessoa num barco,
colocam ela no rio e ateiam fogo nela para que ela possa viajar até os deuses. Esse é um ritual que se assemelha a alguns rituais vikings, que são os povos que viveram na região da Escandinávia por volta do século VIII. Essa região é muito diferente do Vale Erin, que apesar de estar numa latitude semelhante das terras fluviais e uma abaixo do norte, ou seja, a tendência é ser mais quente, o Vale Erin apresenta ser um local muito frio. Mas por que isso, cara? Não está na mesma latitude das terras fluviais? O que explica isso? A explicação é que o Vale Erin se encontra numa região bem montanhosa, ou seja, essas regiões com uma área mais elevada, com uma altitude maior, elas são mais frias. Por quê? Porque a cada quilômetro que nós vamos subindo, mais a temperatura vai abaixando, ou seja, mais fria fica a atmosfera, mais fria fica o lugar. O principal território lá da região é o Ninho da Águia, sede da casa Zeren. O legal é que para chegar lá você tem que atravessar uma estrada que o nome da estrada é Estrada da Altitude, justamente porque você vai subindo no relevo e a altitude vai aumentando. Quem lembra lá na primeira temporada, quando o Tyrion ele é capturado, aparece bem o percurso dessa estrada, a galera que mora na montanha, um negócio bem legal. Já as Ilhas de Ferro, elas ficam no extremo oeste, numa região insular. E como o próprio nome já revela, ilhas, porque está situado em ilhas, e ferro pela extração do minério, que é um dos únicos presentes ali na região. No total, são 8 ilhas, com solos bastante pedregosos e pouco férteis. Mas calma lá, você lembra que a gente acabou de falar sobre as terras fluviais? Então, por que ali do lado é uma terra bastante fértil e ali do outro não? Pela localização, é bem provável que elas sejam formações vulcânicas muito recentes, com uma predominância muito grande em minérios, principalmente o ferro. Porém, é exatamente por isso, por ser uma formação muito recente, ela ainda não teve tempo suficiente de se desenvolver e desenvolver uma camada de solo mais grossa e mais fértil. É exatamente por isso que somos apresentados na série a uma vegetação muito mais rasteira do que comparado com a vegetação e o solo das terras fluviais. Além do mais, o clima nessa região é bem tempestuoso, parece que chove bastante. E o mar que banha as ilhas também é bastante agitado. A gente vê essas características sendo representadas na série por paisagens bem cinzentas. E a galera de lá parece que é meio casca grossa, né? Talvez seja uma consequência das características geográficas do local. Quem sabe? Não sei. Talvez seja. Talvez não. Mas é provável que sim. Enfim. A população também tem uma relação muito próxima do mar e tudo que se relaciona com ele. A exemplo do batismo, quando uma pessoa é afogada propositalmente e renasce. As frotas das ilhas também são bastante respeitadas, justamente por serem navegações bastante resistentes ao mar violento. O povo das Ilhas de Ferro, por conta da baixa produtividade da região, adotou costumes de saques e contrabandos, como uma maneira de se manter. Essas ações viraram uma espécie de cultura e tradição ali da região. Tanto que quando a Daenerys exige a Yara Greyjoy que ela e o exército dela cessem os roubos e os saques nas cidades, ela resiste. Justamente porque é uma coisa cultural do povo daquela região. Quanto mais ao sul vamos indo, menor a latitude. Dessa forma, dependendo de alguns fatores, nós vamos ter nessas regiões as suas delimitações bem certinhas das estações do ano. E é aí que a gente chega na região mais importante, talvez, e a região mais populosa de Westeros, a Campina. Com essa região sendo de grande importância econômica e populacional, é nela que nós vamos ter localizado as grandes casas, a sede das grandes casas da história de Game of Thrones. Temos aqui o destaque da casa dos Lannisters e da casa dos Tyrell. Ou seja, são casas bastante expressivas em toda a política que ocorre no território de Westeros. Bom, essa região ela segue a mesma lógica do que a gente explicou em relação às terras fluviais. Ela é banhada pela segunda maior bacia hidrográfica de Westeros, no que isso auxilia a questão do clima e a questão da fertilidade dos solos.
Muitas produções contribuíram para tornar Campina a região mais rica de Westeros, com destaque para algumas conhecidas como o vinho, o trigo, além da extração de minérios muito importantes, a exemplo do ouro. Lá em Rochedo Castle, a casa dos Lannisters, a casa que, na minha opinião, é a mais importante politicamente de Westeros e também a mais rica, tem uma mina de ouro abaixo lá do seu castelo. Campina faz fronteira com muitas regiões do continente, inclusive com o reino mais importante de Westeros, que são as Terras da Coroa, onde fica Porto Real ou Kingsland para quem vê a série. Porto Real é a cidade real, a capital dos reinos de Westeros, e lá que se encontra o Trono de Ferro, né, o famoso símbolo de Game of Thrones. Porto Real fica localizado entre o Rio da Água Negra e a Baía da Água Negra. Sua localização é bastante estratégica, por ser um porto próximo aos rios e outras regiões, e também por ser um porto próximo ao mar, o que dá acesso ao escoamento da produção de Westeros para outros continentes. E por essa posição, Porto Real ganha uma importância muito grande. Podemos até equiparar a situação com o Rio de Janeiro no século XVIII, onde era uma cidade portuária mais próxima da região mais lucrativa na época, que era ali em Minas Gerais, que estava o boom da extração de ouro. Então a cidade portuária que escoava os ouros para os outros continentes era o Rio de Janeiro, e por essa importância econômica e política se tornou a capital do Brasil. Ao sul do mapa está o Principado de Dorne, que é uma região desértica. O clima quente e a paisagem arenosa marcam essa porção dos Sete Reinos. Um dos maiores símbolos da Casa Martell, que é a casa dos Senhores de Dorne, é a serpente. Um animal típico de regiões desérticas, a serpente é destacada inclusive no nome das Guerreiras de Dorne, que são as filhas bastardas do Príncipe Oberyn. A aparência dos dorneses também apresenta muitos estereótipos do que geralmente é ligado a pessoas orientais e do Mediterrâneo, por exemplo. O sotaque dos dorneses, por exemplo, indica uma característica meio forasteira daquela região. A gente pode perceber também na paleta de cores que é atribuída a Dorne, tanto na vestimenta dos personagens, quanto nas construções, nos objetos, nos símbolos, são todas em cores mais quentes. Isso remete a um clima mais quente, sabe? Mais ensolarado. Então, galera, tem outras regiões em Westeros, como as Terras das Tempestades, as Terras Ocidentais, mas não vamos falar sobre elas, senão o vídeo vai ficar muito maior do que esse agora. Mas prometemos falar também sobre essas regiões em outros vídeos. Então se inscreve no canal, siga as nossas redes sociais e curta esse vídeo. Muito obrigado, tamo junto, até mais.